Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Estamos de volta aqui, dentro dessa circunstância, e eu confesso para vocês que houve bastante de procrastinação para não ter começado logo isso aqui antes, esse desenvolvimento pessoal nosso aqui antes. Mas a verdade é que eu fui experimentando muitas coisas, fui experimentando várias circunstâncias, vendo como é que isso acontecia, e o que eu descobri nesses dias é que são muitas as habilidades que nós precisamos ter, que nós não tivemos a oportunidade de alcançar muita coisa mesmo. Então, assim, muita procrastinação, muita coisa, sendo que eu podia ter começado logo, mas nessa mentoria que eu entrei, a gente está tendo acesso a uma série de coisas, de conhecimentos que a gente nem sequer podia se dar conta. Então, eu vou fazer coisa de louco, vou correr, eu vou acelerar, eu vou voltar desde o começo, trazendo aqui para vocês desde o começo. Quem quiser acompanhar, acompanha. Quem não tiver afim, fica à vontade. Estou aqui para servir vocês, estou aqui à disposição de vocês. Mas, assim, são muitas mesmas habilidades que nós precisamos. Nós devíamos ter recebido e não podemos. Todo mundo sabe que na história, ao longo da história, os governantes, os líderes ali, os burgueses mais ricos, eles colocavam os melhores por causa da disponibilidade de recursos, eles colocavam os melhores para poder ensinar seus filhos. O melhor guerreiro, o melhor professor de língua, o melhor espadachim, tudo o melhor para poder ensinar seus filhos. E assim, eles já chegavam à idade jovem com grandes habilidades, com grandes poderes governantes. Já chegavam prontos para dominar e governar quando chegavam à sua idade jovem. Hoje em dia, a situação é um tanto quanto complicada que muitas vezes os filhos de quem tem dinheiro não sabem governar, não sabem ter dinheiro, porque nós vivemos um condicionamento. Na verdade, a gente passou muito tempo indo à escola, estudando, passava 5 horas por dia, e isso não era treinamento, isso era condicionamento. Porque se eu te passo um conceito e depois eu falo para você repetir esse conceito para mim, e no final do mês eu cobro de você me falar aquele conceito para mim poder te dar uma nota, isso é só condicionamento. Eu lembro até hoje de uma aula que eu tive de práticas agrícolas estruturais. Eu sei hoje qual que é a posição de uma enxada, como fazer uma capina, como amolecer um terreno, e a gente plantou naquela aula ali alface, coentro, cebolinha. Então, aquilo lá foi um treino. Então, eu recebi uma habilidade, eu treinei aquela habilidade. Hoje você quer ser treinado para alguma coisa, você receber um conceito, você parte para a prática daquele conceito e você obtém um resultado com aquele conceito. Senão, é apenas um condicionamento, um gasto de tempo. E a gente precisa ficar muito esperto, muito atento para poder recuperar essas habilidades que a gente precisava ter, esses conceitos que hoje nós deveríamos conseguir utilizar da nossa inteligência. Por exemplo, você vê uma criança, então a primeira coisa que ela aprende a falar papai, mamãe, oi, isso é uma associação. Ela entende que quando ela encontra com uma pessoa com quem ela não estava junto, ela pode falar oi. Ela associou oi a um cumprimento, a uma pessoa que ela acaba de ver. Ela associou àquela pessoa que está ali com ela todos os dias, pegando na mão dela, ajudando ela, brigando com ela ali e sai e volta de vez em quando, como papai. Ela associa aquela pessoa onde ela se alimenta, o calor, o carinho, a ligação forte emocional que ela tem, mamãe. Então é associação, a gente sempre aprende por associação. É verificado, é sabido que as pessoas conseguem aprender novas línguas depois de já saber algumas línguas, porque tem a associação. Então a gente precisa associar muitos conceitos e muitas coisas para a gente conseguir ter um bom desenvolvimento. Então daí a gente tem a capacidade e a inteligência na contrapartida. Então, a tua capacidade aumenta conforme a tua inteligência aumenta. E aí, a tua capacidade aumenta por causa da tua inteligência. E a tua inteligência por causa da tua capacidade. E assim você vai associando várias circunstâncias e desenvolvendo. Por exemplo, a questão das atualidades, a questão das atualizações que a gente tem no nosso dia a dia, cada conceito, cada coisa que a gente aprende, quando a gente associa aquilo ali a uma circunstância na nossa vida e a gente traz isso para a prática, a gente passa a ter ali um desenvolvimento. A grande importância é o âmbito das abordagens que você faz em cada coisa, a cada pessoa, no decorrer do seu dia a dia, espiritual, emocional, psicológica, né? Natural, ministerial ou propósito, circunstância de vida, questão relacional,
a questão organizacional, a sua gestão no tempo, não é gestão de tempo, é gestão no tempo, a questão acadêmica, né, os seus estudos, e a questão profissional, aquilo que você faz no seu dia a dia como um meio de você dar continuidade, e a ligação de todas essas coisas, a associação de todas essas coisas é muito importante ao nosso desenvolvimento. Então, quantas pessoas estão aí esquecidas da questão social? Estão aí esquecidas da questão do propósito? Estão aí esquecidas da questão acadêmica, só trabalhando? Então, tudo isso é muito importante no nosso dia para a gente ter um desenvolvimento pessoal. E daí, a gente vem trazendo muita dependência de várias circunstâncias. E essas crenças vêm a nos impedir de dar continuidade. Essas dependências vêm nos impedir de dar continuidade. Nós temos que encerrar essas dependências. O que é importante para a gente poder encerrar as dependências é questionando. É colocando aquilo ali em resultado, em contrapartida. Então, veja muito mais a questão do seu momento. Respeita o processo e aproveita o momento. Porque o que importa é agora. Agora é onde você semeia e é onde você colhe. Quando você lida com imediatismo, querendo só prazer momentâneo, você não semeia. Por outro lado também, se você só pensa no futuro, você adquire uma ansiedade e não aproveita o teu momento. Então, no teu momento agora, só agora é o que importa. Semeia e colhe, semeia e colhe. E aí, principal para isso, se livre de perfeccionismo. Porque se você for esperar a condição perfeita, a chance perfeita, o momento certo, você vai acabar não fazendo nunca. Porque nós somos seres humanos. Aonde um ser humano está tem problema. E não vai ter perfeição. Não tem como ter perfeição. Então faz agora, faz o que você dá conta e que venha o resultado. Entende? Isso é muito importante a gente compreender. Então, se diverte. É o que tem de melhor a fazer, se diverte nesse processo. Aproveita para se divertir nesse processo. Não leva a coisa como rígida, não leva a coisa como quadrada, porque não vai dar certo. Você vai se frustrar e aí você vai se cansar, porque você não se divertiu. Agora, quando você sorri, quando você se diverte no processo, mesmo que você não tenha um resultado, mas você carrega a experiência. Você associa a tua experiência e aí você sabe como fazer melhor lá na frente. Porque isso aí vai se governar. Você governa no agora, você governa a si mesmo. Então, semeia e colhe, semeia e colhe, semeia e colhe. E assim vai vivendo os seus minutos. O que importa é agora, o que importa é o momento, tá? Mentaliza e treina mentalização. Por causa de todos os desafios que você tem pela frente, aquilo que você tem pela frente, vai lá e vive aquilo que você tem a fazer. Por exemplo, hoje eu tenho algumas atividades, alguns estudos, algumas coisas para poder fazer. Tinha que vir fazer essa aula aqui e fazer atividade física. Então a primeira coisa que eu fiz de manhã foi mentalizar o meu dia. Imaginei como que eu queria que fosse o meu dia. Depois eu imaginar como que eu queria que fosse o meu dia, as coisas que eu queria fazer, como que eu faria, pensar em alguns detalhes, é uma coisa tão rápida, tão simples. Depois eu parti para a prática. E aí eu fui praticando. É só agora, é só nesse momento, é só agora. Porque às vezes bate um cansaço, bate um desafio, vem algum pensamento, em alguma circunstância, mas é agora que conta. A gente não vive de circunstâncias. A gente vive de decisão. Esse é que é o importante, viver de decisão. Então vamos fazer só uma mentalização agora, rapidinho. Fecha o teu olho, respira fundo. Se veja agora. Imagina você agora se levantando. De repente, tudo em você está diferente. Tudo em você está novo. E você percebe que você está sofrendo uma transformação. Se veja sofrendo essa transformação. E agora numa situação melhor do que antes. Se veja agora numa posição melhor do que a anterior.
de uma forma melhor do que a anterior. Você cresceu um pouquinho só, mas o seu corpo cresceu um pouquinho só. O seu emocional, psicológico cresceu um pouquinho só. Seu espírito, a sua espiritualidade cresceu um pouquinho só, se fez um pouquinho só melhor do que você estava antes. Os seus relacionamentos, o seu propósito, os seus estudos, o seu profissionalismo, a sua organização, um pouquinho melhor do que o que era antes. Parte para conquistar a tua vida.